Olho a Olho, com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos começa com muita alegria, recebendo o nosso convidado, Gilberto Braga Machado. Seja bem-vindo, Gilberto. Como vai? Ótimo, tô ótimo. Melhor agora recebendo uma pessoa tão ilustre, tão querida como você. Olha, você é muito generosa. É um prazer estar aqui nessa TV comandada pelo nosso diretor, José Carlos Dourado. E agora conhecendo Cida Campos. Muito bem, é um prazer estar aqui, Cida. Muito obrigada. Nós vamos começar nosso bate-papo falando sobre uma paixão. E essa paixão, graças a Deus, você tem de sobra, que são as palavras, o dom da palavra, a sabedoria. E além disso tudo, e por amar muito as palavras, é escritor. Bem, Cida, primeiramente, muito obrigado. As palavras, segundo Arthur da Távora dizia, elas são vivas. As palavras, elas bem colocadas, a palavra ela tem que ser contextualizada no momento certo. E a palavra é a forma mais moderna de comunicação. Por mais que ela seja difícil em si, porque as linguagens, elas são muitas das vezes diferenciadas. Uma linguagem que eu posso exprimir aqui, você pode me entender e vice-versa. Então a comunicação não é uma tarefa das mais fáceis. É verdade. Porque ela envolve expressão facial, gestual, né? Você fala com os olhos. Aliás, o nome do programa é espetáculo, né? Olho a Olho com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos. Você fala com gesto, você fala com sorriso, você fala com senho mais franzido. Então, a comunicação é importantíssima. Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever e aprendi com o meu mestre Arthur da Távora, que viajou ao zênite, né, que é aquele ponto mais distante da Terra e mais luminoso, há quase 3 anos. Então, ele me ensinou muito, independente da formação que eu tive no Colégio Estadual de Mimoso do Sul, uma cidade pequena, aqui próximo a Cachoeiro, mas ele me pós-graduou, se assim posso dizer. Ele foi meu grande mestre, Arthur da Távora. Fala um pouquinho sobre o seu livro, esse espetáculo que está por vir. Bem, o espetáculo eu não sei, né, Cida? Espero que você tenha pelo menos parcial razão, né? O livro é um livro de crônicas, muito denso, muito diversificado, e a crônica parece até um pouco a influência do Arthur da Távora e também do Rubem Braga. E o Arthur da Távora tinha uma relação boa com o Rubem Braga. Não era amicíssimo, mas tinha uma relação amistosa da melhor qualidade. Então eu produzi um livro chamado O Papo Amarelo e Arremates. E esse livro é um livro de crônicas com diversos momentos, mas sempre calcado na minha origem, na minha aldeia. Leon Tolstói, o grande escritor russo, aquele que escreveu o livro Guerra e Paz, esse best-seller internacional, ele dizia que se queres se tornar universal, comece por pintar a sua aldeia. Então é um livro de crônicas que tem temas, assuntos, textos, narrativas da minha origem, da minha infância e da minha juventude. Certamente muitas dessas crônicas também elas pertencem ao Rio de Janeiro, porque eu nasci no Rio de Janeiro por conta de um parto mais difícil, e naquela época a cidade nem Cachoeira nem Vitória tinha esse suporte. Então eu vivi 33 anos no Rio de Janeiro, então certamente eu tenho alguma história para contar do Rio de Janeiro. Muitas histórias, Muitas histórias, né? E história do samba, história da política, né? O Arthur da Távora foi líder do governo Fernando Henrique num momento difícil, quando as Torres Gêmeas foram destruídas. O presidente Fernando Henrique o chamou para ser o líder do Senado, que ele dizia o seguinte: o mundo agora vai tomar um rumo de agressividade. Eu preciso de um líder no Senado que seja um líder de equilíbrio, um homem culto e equilibrado. E consequentemente, isso foi feito. E a convivência com o Arthur da Távora foi muito grande para mim, foi muito rica para mim. E o livro é um livro plural.
Crônicas. Fala um pouquinho de alguma crônica que você tenha colocado que te chamou mais atenção nesse livro. Bem, as crônicas têm crônicas místicas, existenciais, memórias, história. Místicas. Místicas. Uma. O número 7. A pesquisa sobre o número 7. Muito interessante. Chama-se setenário, por causa do 7. É missa de sétimo dia, são 7 dias na semana, são 7 fases da lua. Então, consequentemente, o 7, eu encontrei na pesquisa que eu fiz, uma densidade, um corolário, um rosário imenso de número 7. Muito interessante. Eu não vou falar de todos os 7 aqui, senão a entrevista vai parar no número 7. Que por sua vez é muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. E tem assunto pra lá de metro. Tem muito assunto, porque, aliás, tem um restaurante no Rio de Janeiro recentemente, inaugurado ali não sei, esqueci o nome da rua, mas esquina ali com Prudente de Moraes, chamado o restaurante 7. P7. São 7 pratos, 7 garçons e assim sucessivamente. 7 mesas ou 14 mesas, porque tem os 7 e os múltiplos do 7. Jesus. São 49 mesas, 7 vezes 7, 49. 49. Muito interessante. Hoje você mora no Rio de Janeiro ou em Mimoso? Lá e cá. Eu vou ao Rio de Janeiro porque eu sou membro da cultura inglesa do Rio de Janeiro, que é uma instituição milenar, tem 70 anos. Eu sou conselheiro, então uma vez por mês eu vou ver meus filhos, né? Vou ver meus netos. Paixões. As paixões, né? Sempre. Netos são filhos com açúcar. É verdade. Então eu fico para lá e para cá. Mas hoje o senhor está no céu, né? Muito obrigado. Muito obrigado. E além disso, nós somos jovens, eternos jovens, não importa a idade. Maravilha. Não é? Hoje você é coordenador político. Na realidade, eu trabalho com a prefeita Flávia Sina, fui secretário de Educação, fui secretário de Cultura e hoje eu ajudo a prefeita na coordenação política, né? Dou um pouco da modesta experiência que eu adquiri com homens da postura de Arthur da Távola, de Fernando Henrique e de Geraldo Alckmin. São pessoas que eu tive muito próximos dessas pessoas, e o saudoso Mário Covas, quando da fundação do PSDB. Eu sou fundador nacional do PSDB, o qual muito me honra, porque é um partido de gente muito inteligente e eu só me curvo à inteligência. Mas, por sinal, é um homem muito inteligente. Muito obrigado. Não tem que agradecer, não, é uma verdade mesmo. Mas hoje o senhor, como coordenador político, o que o senhor acha do estado político do nosso Brasil? Cida Campos, a mensagem de esperança, ela não deve ser esquecida nunca. A mensagem é sempre de esperança, de dias melhores. O Brasil atravessa um momento muito difícil. Eu torço para que a gente saia dessa crise. Que essa crise não é uma marolinha, é uma crise pesada, séria. Então eu torço que exista um conjunto de forças junto da Presidência da República, junto do atual Presidente da República, que consiga abrir uma saída, uma estrada, igual o Plano Real. O Brasil vivia uma inflação galopante. Foi construído o Plano Real e deu certo. O Brasil ficou quantos anos sem inflação? E agora a inflação começa a reaparecer. É altíssima. A chamada caristia. Os preços no supermercado, a sensibilidade maior, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? É verdade. Você começa a sentir no supermercado os Dói. preços. Dói. Os preços estão aumentando e o salário está estagnado. Então eu espero que a presidente Dilma, com a sabedoria que lhe é peculiar, que ela aceite o aconselhamento de renunciar, se necessário for, tem que ter humildade para isso, né? E eu deposito que o Odimar Baixa, um grande economista, ele disse que o Brasil só não vai para o abismo porque ele é maior do que o abismo. Eu espero que seja. Se continuar desse jeito, eu acho que não vai proceder bem essa frase, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então nós aguardamos, eu como brasileiro e todos os brasileiros, que essa fase seja passageira, né? E que se ela tiver que renunciar, que tenha humildade de renunciar, né?
voltamos a abordar esse tema. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Voltando a falar na política, pode concluir o seu pensamento referente ao nosso querido Brasil. Bem, a conclusão, o arremate. O arremate. Eu diria que nós vamos sair dessa crise, seguramente. A China, durante 12 anos, cresceu a um PIB de 10% e agora apresenta uma perspectiva de PIB pela metade, 6%. É o país com maior quantitativo volume em dinheiro de transações com o Brasil. Então, se essa crise ela está existindo na China, ela reflete no Brasil como parceiro. É verdade. Né? Isso, segundo a presidente, ela não enxergou, não viu isso durante a eleição. Claro, ou ela não quis? Ela passou por cima para garantir a eleição. Segundo informações da imprensa, ela disse que vale até enganar o diabo para ganhar a eleição. Então, não considerou e agora está pagando caro. Aliás, ela não, Nossa. O povo brasileiro. Então, essa questão eu acho que o ex-presidente Fernando Henrique foi elegante em dizer ele é contra o impeachment, mas é a favor que ela renuncie. A não ser que ela vá publicamente e diga assim, eu errei, peço desculpas e eu preciso de ajuda, eu quero acertar. Agora isso ela jamais fará. Será? Não faz, a arrogância é muito grande. A arrogância é muito grande, o partido dela é muito arrogante. Infelizmente, a origem do PT é ótima, mas ele se transformou num partido arrogante. Difícil de se relacionar, difícil de ter algum tipo de entendimento. É um partido muito difícil. Então o senhor acha que essa crise pode acontecer daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 semana, acabar, mas é crítica, é perigosa. Ela é perigosa. 1 semana, 1 mês, não. Essa crise é 1 ano, 2 anos. Podendo deixar sequelas ou não. O único setor que está relativamente bem é o agronegócio. Os outros setores estão perdendo. O setor secundário, que é o setor da indústria, e o setor terciário da economia, que é a prestação de serviços. É verdade que infelizmente hoje a gente abre jornais ou liga a televisão, só escutam falar desemprego, tudo subindo, roubos e roubos, porque que chefe de família quer ver seu filho pedindo um pão e não ter condição, não ter um trabalho? É difícil. Muito difícil. E isso está incluso também nessa crise. Perfeitamente. Perfeitamente. Está incluso nessa crise. O problema maior é que numa crise na economia, as pessoas mais despossuídas, as pessoas mais humildes são as que sofrem mais. São as primeiras a serem atingidas. Parece que é o casco do navio, né? É verdade. Então, isso dá uma certa preocupação, uma solidariedade, porque o nível de manobra que uma família de 1 salário mínimo e meio, 2 salários mínimos e meio, a manobra, o espaço é muito pequeno para se manobrar, ou seja, espaço para driblar a crise. Vida elástica, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa gostosa, coisa alegre, coisa feliz, música. A música, né? Eu sei que você é apaixonado por N ritmos, mas em especial eu gosto muito do samba. O fala samba. Um pouquinho desse samba. Seus olhos brilharam. Eu gosto muito do samba. Eu gosto do samba do Cartola, do Nelson Cavaquinho. Olha que frase linda do Guilherme de Brito. Tira o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje para você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Essa é uma poesia linda. É uma poesia que ela tem lugar em qualquer instância poética. Então o samba é um ritmo brasileiro. Claro que nós temos aí a nossa miscigenação, esse tripé, né? O índio, o europeu, basicamente o português e o africano. Então eu acho o samba
um ritmo maravilhoso, um ritmo genuinamente brasileiro, com essas características da afrodescendência, tanto quanto o jazz. O jazz norte-americano, que veio lá do sul dos Estados Unidos, de Nova Orleans, São Luís. Então, esse jazz, junto com o samba e a bossa nova, que teve essa iniciação com Tom Jobim, Carlos Lira, Evaristo de Moraes e tantos outros, esse ritmo se miscigenou de tal maneira que eu diria que o samba é primo do jazz, que vem a ser primo do chorinho, de Pixinguinha. Então, esse casamento, essa mescla, essa mistura, é que deu o chorinho de Pixinguinha, o samba de Cartola, o jazz de Louis Armstrong e a bossa nova de Vinícius e Tom Jobim. É muito conhecimento. Essa miscigenação, essa é uma miscigenação espetacular. E ela deu tão certo que o mestre dizia que a futura música clássica vai ser o jazz. E o jazz tem uma formatação genética dentro, um pezinho africano. Por causa dos africanos, dos escravos que foram para os Estados Unidos. Então essa mescla, ela poderá ser a futura música clássica, sem que a música clássica ela não vai perder as suas características. Johann Sebastian Bach morre em 1750 e ele cria a música erudita ocidental. Depois você tem Haydn, você tem Beethoven, tem Mozart. Você começa da música barroca, né, e você vai ao classicismo, né, o romantismo. Né. Esse processo, toda essa evolução da música erudita, ele desemboca um pouco na música de Gershwin, que fez aquela música chamada Summertime, que faz parte de uma peça chamada Porgy and Bess, que o Gershwin ele era judeu russo. E os judeus sempre foram muito perseguidos. Então ele faz uma peça chamada Porgy and Bess, que todos os atores são negros, só o delegado é branco, caracterizando o domínio, caracterizando o lado perverso. Então o que eu quero falar de Gershwin, porque já tem nos Estados Unidos os jazzistas, os homens do jazz, já colocando o jazz tinturas de música erudita. Muito interessante. Então a sua paixão pelo samba vem desde criança? Vem. O Rio de Janeiro, não resta a menor dúvida, em Mogi do Sul eu tive grandes blocos de carnaval, tinha no matinê, tinha o matinê também, e tinha aqui o Caçadores também, que eu já fui, meus pais uma vez me trouxeram 1 ou 2 vezes aqui no Caçadores, e tem Marataízes, tem o iate. Então isso é um conjunto, faz parte da minha cultura aqui, esse sul do Espírito Santo. E eu digo para alguns amigos que Cachoeiro tem a mesma simbologia que Nova York tem para os cariocas e paulistas, porque Cachoeiro é uma cidade de uma história espetacular, e eu tenho verdadeira admiração pelo Jerônimo Monteiro. Esse homem foi um grande presidente do estado, esse homem amava Cachoeiro. Cachoeiro foi realmente preparada para ser a capital, ele só não foi pela distância do mar. Mas o Jerônimo Monteiro foi um presidente espetacular. Ele fez fábrica de cimento, óleo, bonde. O bonde de Cachoeiro, quem fez foi o engenheiro Gustavo Corsão. Engenheiro famosíssimo e um pensador político de direita, mas muito conhecido, famosíssimo. Ele que foi o engenheiro que bolou aqui o bonde, Capitão Deslandes. Nós vamos voltar a falar esse assunto que é muito interessante, mas nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Olho a Olho, com Cida Campos. Sobre Jerônimo Monteiro. Sim. Jerônimo Monteiro teve um irmão, Bernardino Monteiro, que foi presidente do estado. Chama-se República Velha, que vai até 1930.
e teve um cunhado, Florentino Ávidos, ou Avidos, foi casado com a irmã de Jerônimo Monteiro. E o capitão Deslandes, que foi herói da Guerra do Paraguai, que tinha a embarcação fluvial. Tinha as conexões, quando tinha uma cachoeira, fazia a baldeação, né? Então Cachoeiro foi uma cidade preparada para ser a capital do estado. Ela teve boa infraestrutura. E talvez o cachoeirense mais famoso do Brasil hoje talvez seja o Rubem Braga, né? Porque o Rubem Braga, ele tem uma vida muito rica. Ele foi para a guerra como correspondente. Então ele é um expedicionário. Ele teve um romance tórrido com a mulher mais bonita do Brasil, que chamava-se Tônia Carreiro. O Rubem Braga teve amizades em todos os rincões. Ele foi cônsul no Marrocos. Ficava admirado de saber se o Curió que cantava no Marrocos era o mesmo que cantava em Cachoeiro da Pimirim. E era o mesmo? Diz ele que tinha semelhança, né? Então o Rubem Braga chegou ao ponto de falar tanto de Cachoeiro que o Vinícius de Moraes perguntou para ele: vem cá, só quem conhece esse tal de Cachoeiro da Pimirim é você. Isso deve ser a capital secreta do Brasil. E o Rubem Braga morava na rua Barão da Torre, em Ipanema. Conhecia o apartamento dele. O apartamento dele era um jardim suspenso. Parecia um jardim suspenso, miniatura da Babilônia. Tinha pitangueira, ele plantava tudo, né? Então, o Cachoeiro tem essa característica, né? Vinculação profunda com o Rio de Janeiro, por causa da proximidade. Estação férrea em 1896, eu acho que em 1896 é a construção da estação férrea de Mimoso do Sul. Talvez em 1900 foi em Cachoeiro. Então tinha trem diretamente para o Rio de Janeiro. Então o cachoeirense sempre teve uma vinculação muito grande com a capital da República, que era o Rio de Janeiro. Então é isso, Cida Campos, a atividade que eu mais gosto. Eu falei da música erudita, falei do samba, falei do jazz e da literatura. Mas e a música clássica? A música clássica, eu tenho um programa lá em Mimoso do Sul há 5 anos, e coloco as orquestras, falo um pouco da origem, da história daquela música. Uma sinfonia tem 4 movimentos em média, né? Eu falo que o primeiro movimento, qual é o andamento dele, qual é o ritmo dele, do primeiro movimento, do segundo, do terceiro e do quarto. E as áreas, né? E as canções em separado que qualquer compositor tem. Então eu faço um programa pedagógico, né? Talvez eu tenha lá uns 30 ou 40 ouvintes, né? Nossa, bastante! E estou tentando colocar esse programa aqui em Cachoeiro a preço zero, custo zero, 0,800. Quer dizer que você não cobra? Não. Isso, você só quer um espaço para colocar essa música maravilhosa para que muitos ouçam. Perfeitamente. É 1 hora de programa, né? Uma sinfonia demora mais ou menos 50 minutos, 55. Então casa direitinho. 1 hora de programa, eu dou uma introdução, faço a cabeça do programa, dizendo qual é a orquestra, etc. e tal. Então gosto muito de música erudita e gosto muito de literatura. Temos hoje uma academia de letras em Mimoso do Sul, da qual eu sou presidente. Nós estamos em Mimoso mesmo? Em Mimoso mesmo. Nós fundamos uma academia. Isso é para Quantos membros? Somos 15 membros, 15 cadeiras, né? E de 15 cadeiras, 7 têm livros lançados, né? Contando com você. Contando que eu vou lançar o seu já vai estar no forno. Já está na biblioteca, já passei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E nós temos aqui a Academia de Letras de Cachoeiro também, né? Que é uma academia muito tradicional. Verdade. Muito tradicional. Então, deu para vocês perceberem que eu tenho uma vinculação muito mais com o lado emocional do que com o lado racional.
Mas na verdade, Gilberto, hoje é difícil a gente conversar com uma pessoa que fala de tudo. Às vezes a pessoa, como que tá a moda? Tá legal, às vezes ela não entende. Mas talvez seja por falta de vontade. Sim. É como ler um livro. Às vezes eu não tô afim, eu não gosto de ler um livro, mas se eu começar a ter esse hábito, eu vou me apaixonar. Não é? Perfeitamente. E eu acho que essas paixões, além da literatura, da música, da política, da economia, e aí vai, essas paixões que você tem, lhe faz esse homem muito culto. Muito obrigado. Que fala de tudo um pouco. E eu acho que todo ser humano deveria ter esse dom. Porque é muito triste você estar conversando com uma pessoa e às vezes ela não sabe o que você está falando. É triste, né? Para quem está falando com aquele entusiasmo é ruim, né? Então eu falo, poxa, eu estou falando de moda, mas ele não está entendendo nada, então deixa eu mudar. O que eu vou conversar? Sei. E é onde eu quero chegar. A cultura no Brasil hoje. A cultura no Brasil hoje ela é muito fraca. Infelizmente. Será que eu estou pensando errado? E o que o senhor acha disso? Cida, você está infelizmente certa. Na penúltima prova do Enem, 500 mil jovens tiraram 0 em redação. 0. 500 mil sério? jovens. É grave, é sério e é grave. Por conta de um desinteresse. Atribui-se a quem esse desinteresse? Esse é um assunto de complexidade. Não é a internet que é culpada disso. É verdade. Não é a internet que é culpada disso. Porque o hábito da leitura é um hábito que ele tem que ser gestado desde do jardim da infância. O berço, né? No berço. Então, se você não tem o hábito de ler em casa, seguramente o seu filho não vai ter. Eu acho que isso é uma questão De educação. de educação. De educação. Ler e interpretar. Ler e interpretar. Isso é fundamental. A interpretação é tão importante quanto a leitura. Então, as bibliotecas têm livros. Mas tem que haver um incentivo. Tem que haver uma campanha. Tem que haver... Alguma coisa tem que ser feita para o interesse da leitura. A França, por exemplo, é o país no mundo que tem mais livraria. Paris é a cidade do mundo onde tem mais livrarias. Além de bons perfumes, grandes livros. E bons vinhos. Né? Esqueci os então, vinhos. os vinhos. E queijos, né? Então, esse hábito, infelizmente, ele não pegou aqui, ele não lastreou. A gente não sabe a total... não sabe a razão principal por que Vitória só tem 3 livrarias. Vitória só tem 3 livrarias. Uma pequena, uma Saraiva. Cachoeiro, eu procurei um livro do Rubem Braga, não achei. Newton Braga, nem pensar. Nem pensar. Eu acho que o poder público Cachoeiro, independente de ser o prefeito A, B, C ou D, não estou aqui nominando ninguém. Mas falta interesse na questão cultural. A questão cultural não é colocada da maneira que deveria ser colocada, com a importância que ela tem. A cultura é tanto mais importante do que qualquer outra atividade humana. Talvez seja mais completa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Mas fiquem aí, esse tema é importante. Olho a Olho, com Cida Campos. Gilberto, nós estávamos falando sobre cultura. Infelizmente, como você estava acabando de dizer, o nosso país, fracamente, a cultura. E o nosso Estado, o que você acha? Bem, cavaco não voa fora do pau. Ou seja, a cultura é colocada em termos subordinados. É uma oração subordinada a interesses maiores. Porque o poder público, o dirigente, ele não tem a sensibilidade na questão da preservação, da divulgação, da difusão da cultura. A cultura é a história de um povo. A cultura é a referência de um povo. A cultura é a estima de um povo. Então, consequentemente, quando ele tiver essa sensibilidade aguçada, ele vai dizer:
O meu orçamento para a cultura é tão importante quanto é para qualquer outro setor. Ele não pode não ter orçamento. Essas prefeituras todas do Brasil, as prefeituras todas do Espírito Santo, não têm orçamento para a cultura. É um estado riquíssimo culturalmente falando. Riquíssimo. Você tem a Folia de Reis. A Folia de Reis é uma tradição que ela acompanha desde o Brasil colônia. Você tem o jongo, o caxambu. Você tem aqui um lugar em Cachoeiro Itapemirim, em Vargem Alegre, tem um quilombola lá. O quilombola não recebe o apoio que deveria receber. Vive aos trancos e barrancos. Porque a questão cultural, a questão do negro no Brasil, é tão importante quanto qualquer outra questão. Foram 300 anos de escravatura e tem uma herança espetacular. A herança étnica, cultural, atávica. É uma herança que países da Europa, se tivesse essa cultura que a gente teve, essa etnia que a gente teve e que ela até hoje ela está aí presente, a valorização seria outra. Mas o dirigente, o poder público não tem ainda essa sensibilidade. Ele está despreparado para entender que a cultura ela está atrelada à história, e a história, conforme eu disse, ela tem uma vinculação diretamente no estado d'alma do seu munícipe. Então, lamentavelmente, deixa muito a desejar. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, como, por exemplo, você vê um ícone da crônica brasileira, em João do Rio, na época da República Velha, Rubem Braga, Fernando Sabino. Rubem Braga daqui. Rubem Braga, quem chegasse do Rio de Janeiro, de São Paulo aqui, é terra de Rubem Braga. Vai aonde aqui? Vai na Casa dos Braga? O que encontra na Casa dos Braga? Nada. Fechada hoje, né? Entende? Infelizmente, se você não sabe, a nossa biblioteca aqui de Cachoeiro está num setor, num andar, num quarto, num cômodo da Câmara Municipal. Porque o presidente da Câmara que solicitou, porque estava fechada, acabando os livros. Então é um desrespeito à cultura, à história. Então essa sensibilidade é que efetivamente, infelizmente, o poder público, generalizadamente falando, não tem. E nossa cultura é riquíssima, né? Riquíssima. Talvez Darcy Ribeiro, grande antropólogo, ele disse que não existe país no mundo com essa miscigenação índio, negro, europeu. Não existe. Não existe essa amálgama, essa mistura, não existe. Em nenhum lugar do mundo. Então esse descaso é um descaso que deixa a todos uma decepção muito grande. Uma decepção muito grande. Porque você tem Shakespeare, você tem Cervantes. Shakespeare é o pai da dramaturgia, é o pai do teatro. Todas as peças, Desdémona, Otelo, Uma Noite de Verão, Péricles, Rei de Roma, todas essas peças, e Cervantes, que fez o chamado famoso livro Dom Quixote de La Mancha, um livro que foi escrito em 1600, ele é contemporâneo de Shakespeare. Você tem esses livros, eles são efetivamente foram livros universalizados, né? Mas aqui, por exemplo, você tem Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Você tem um personagem que não sei se você sabe, chamado Sérgio Buarque de Holanda. Morou em Cachoeiro do Itapemirim. Não sabia. Foi diretor do jornal O Progresso. E ele fez um livro importante, chama-se Raízes do Brasil. Ele é um grande antropólogo. Morou aqui, ele foi convidado pela família Vieira Cunha. E morou em Cachoeiro quase um ano. E diretor do jornal O Progresso. Então, esses livros, eles não são livros tão badalados como é o Shakespeare. Quer dizer, Shakespeare é uma efeméride universal, mas não quer dizer que vamos encontrar também sociologia, antropologia no livro do Sérgio Buarque, do Gilberto Freire, ou do Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo. Então,
a valorização, nós não valorizamos tanto os nossos autores, tanto a nossa cultura, quanto as pessoas, as europeias, valorizam os seus ícones literários e antropólogos, etc., teatrólogos, etc. E tal. Então, existe uma ausência de valorização. O Anísio Teixeira, que foi um grande educador, durante os anos 30 no Rio de Janeiro, ele só inaugurava uma escola quando a biblioteca estava com livros. Ao contrário, não. Ao contrário, ele não inaugurava. A biblioteca, o livro é a biblioteca, a escola e o livro andam para e passo. Onde tem escola, tem que ter livro. É verdade. Não pode uma escola não ter livro. E às vezes, aproveitando essa oportunidade que o senhor acaba de citar, quantas vezes, não só eu, como você, como N pessoas, encontram livros novos jogados no lixo? Infelizmente. Pilhas e pilhas. Infelizmente. Por que não entregam as escolas, as crianças, fazem uma biblioteca na rua, como às vezes eu vejo pessoas se colocando à disposição com geladeira velha e fazendo uma biblioteca? É verdade, é verdade. Em Brasília começaram a fazer uma biblioteca uma biblioteca diferente. Uma pessoa começou a deixar livro naquelas guaritas de ônibus. Sim. E aquilo foi proliferando. A pessoa levava o livro, lia e voltava. A dispersão era 10% só. 90% das pessoas devolviam o livro. Ele fez uma espécie de uma banca. Então o livro é muito importante. Esses países todos da Europa, com todos os erros que eles tiveram, de invasão de África, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e todas as atrocidades que eles cometeram no mundo, que foram algumas, mas eles preservaram um grau de civilidade, de civilização muito alta depois dessas guerras. E é um povo culto, e essa cultura ela é admirada quando as pessoas daqui têm a oportunidade de viajar para a Alemanha, para Paris, para qualquer país da Europa, para a Inglaterra. E depois esse povo realmente, esse pessoal aqui soube fazer as coisas, que é o respeito, né, a cidadania, respeito à pessoa, a questão cultural. Quantos museus tem? Cachoeiro tem museu? Não. Deveria ter um museu. Ironicamente falam, você é um museu, mas você é N pessoas, né? Mas não temos um museu. O museu é uma simbologia de países que preservam a cultura. Então, Cachoeiro já demorou, já passou do tempo de ter um museu. Cachoeiro passou do tempo de ter várias coisas boas para atrair pessoas para cá, para atrair renda para cá. Emprego e renda. O binômio é esse, emprego e renda. Emprego e renda. Então, por exemplo, a Lei Rouanet é uma lei muito interessante. Tinha que sensibilizar esses big shots, não os big shots do mármore e do granito, porque a Lei Rouanet diz o seguinte: paga 5% de imposto de renda e 1% vai para a cultura. Ele pode direcionar esse 1% que ele ia pagar ao governo à cultura. Alguns resistem, outros não. Mas é uma maneira de você incentivar a cultura local. Não posso encerrar o programa Olho a Olho sem que o senhor me fale em off para o mundo todo. Seu livro será lançado só na capital, ou melhor, no Rio de Janeiro, ou aqui em Cachoeiro, em Mimoso também? Bem, aí eu vou lembrar da frase de Leon Tolstói: se quer se tornar universal, comece por pintar a sua própria aldeia. Claro que eu vou lançar esse livro em Cachoeiro, Itapemirim, com a cobertura do meu diretor Zé Carlos Dourado, com seu suporte enquanto jornalista e repórter. Mimoso do Sul, Cachoeiro, Itapemirim, Rio de Janeiro. Se eu puder, vou para Paris também. Chique, glamour puro. Lhe desejo muita sorte, muitas felicidades. Obrigado pela sua presença no programa Olho a Olho com Cida Campos. É um privilégio ter uma pessoa culta, querida e amável como você aqui. Muito obrigado, Cida. Eu fiquei muito feliz de ser entrevistado por uma pessoa que tem um background, tem uma sabedoria e uma sensibilidade tão aguçada e tão paradigmática. Muito obrigado a você e o diretor José Carlos Dourado.
Dourado, querido Dourado. Querido Dourado. Muito obrigado pela audiência. Quero agradecer a cada um internauta que sempre tem compartilhado, tem deixado recados agradáveis, pedindo observações como: Cida, fala sobre saúde, fala sobre educação, chama fulano, chama cicrano. Muito obrigado pelo carinho e até mesmo pelos elogios. Bye bye, até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos.